O sol ainda não havia se levantado completamente quando ela acordou, o corpo pesado, as mãos calejadas e a alma exausta. Cada manhã era um lembrete silencioso de que o marido não estava mais ali, que o calor de sua presença, as palavras de conforto, os pequenos gestos de carinho, tudo havia desaparecido para sempre. No quarto simples, iluminado por uma fresta de luz que escapava pelas cortinas desgastadas, ela se levantava devagar, tentando ignorar a dor que apertava o peito, o vazio que parecia invadir cada canto da casa. Não havia lágrimas no rosto quando se vestia com roupas já poídas pelo tempo, mas havia uma tensão invisível nos ombros, um peso que não podia ser afastado. A vizinhança, pequena e repleta de boatos e julgamentos, não fazia sua vida mais fácil. Havia sussurros pelas ruas estreitas, olhares desconfiados lançados de janelas abertas, comentários maldosos sobre sua aparência, sobre a forma como a tristeza lhe moldara o semblante. As pessoas que um dia pareciam amigas, agora evitavam qualquer contato, e as poucas palavras de consolo eram raras e mornas, sem compromisso real com sua dor. Familiares que restaram, ocupados com suas próprias vidas, ofereciam conselhos vazios ou críticas veladas, lembrando-a constantemente de suas falhas, de sua incapacidade de se erguer de maneira digna. Mas ela continuava, não porque quisesse, mas porque não havia outra escolha. Cada passo que dava, cada tarefa simples do dia, era uma prova silenciosa de resistência. A rotina era dura, exaustiva e repetitiva. Ela começava cedo, acendia o fogão com madeira seca, preparava café amargo, lavava roupas já gastas, consertava pequenos buracos nas roupas e nos móveis, tentava organizar a casa que insistia em desabar em desordem. Tudo enquanto sua mente viajava para memórias que traziam lágrimas, mesmo sem perceber. A dor emocional se misturava à fadiga física, e ainda assim ela não se permitia ceder. Cada pequena tarefa cumprida era uma vitória silenciosa, um sinal de que, apesar de tudo, ainda havia forças dentro dela, mesmo que frágeis. Quando saía para a rua, buscava mantimentos ou cuidava de pequenas tarefas externas. Era quase como vestir uma máscara de normalidade. Os olhares da comunidade, tão afiados quanto lâminas invisíveis, examinavam cada gesto, cada palavra, cada passo incerto. Havia críticas implícitas na forma como carregava os sacos de farinha ou como limpava o pequeno quintal, como se cada movimento pudesse ser julgado como inadequado ou insuficiente. Mesmo assim, ela continuava, porque não havia outra opção. O silêncio das ruas se tornava quase um parceiro constante, um espaço onde podia caminhar sem interferência, mas também sem companhia, lembrando-a a cada instante da solidão que a acompanhava. As noites eram ainda mais cruéis. O vento entrava pelas frestas da casa, assobiando pelos cantos e trazendo consigo memórias do passado. Ela se sentava na pequena cama, abraçando os joelhos, sentindo a ausência de calor humano, e tentava organizar pensamentos confusos, lembranças que ora a consolavam, ora a dilaceravam. Pensava nas promessas não cumpridas, nos sorrisos perdidos, nos planos interrompidos. E mesmo que quisesse, não havia como fugir da realidade. Estava sozinha, doente de saudade, fragilizada pelo luto e pela injustiça de um mundo que parecia não lhe oferecer piedade. Ainda assim, havia momentos de resistência que a definiriam, pequenos lampejos de força que a impediam de se entregar completamente ao desespero. Um gesto de cuidado com a casa, uma refeição simples, feita com dedicação à atenção a alguma pequena flor no quintal, a coragem de enfrentar olhares hostis, tudo isso revelava uma determinação silenciosa, quase invisível para quem observava de fora. Era uma vida vivida nas sombras, mas vivida ainda que com o coração pesado e o espírito cansado.
A cada dia, ela mostrava que, mesmo cercada por desprezo, mesmo ferida por perdas irreparáveis, ainda havia coragem, ainda havia resistência, ainda havia humanidade. E enquanto a cidade despertava ao redor, ela permanecia na linha tênue entre desolação e sobrevivência, sabendo que o mundo não esperaria por sua recuperação, que ninguém lhe ofereceria auxílio por compaixão. Mas, de algum modo, continuava caminhando, porque a vida, por mais cruel que fosse, ainda exigia sua presença. Entre o sofrimento silencioso e a rotina impiedosa, nascia uma força invisível, uma esperança tênue que ainda não sabia que estava prestes a ser descoberta. O amanhecer trouxe consigo a mesma rotina pesada que ela já conhecia tão bem. A casa, pequena e antiga, parecia reclamar com cada rangido do assoalho, lembrando-a da fragilidade da vida e das memórias que se acumulavam naquele espaço. Ela começava o dia limpando o chão úmido, varrendo a poeira acumulada nos cantos e nos móveis, enquanto o corpo protestava em silêncio. Cada movimento exigia esforço, cada tarefa parecia dobrar o peso em seus ombros. O luto ainda era recente o suficiente para deixar feridas abertas, mas velho o bastante para se misturar à fadiga cotidiana, tornando tudo mais árduo. Os alimentos eram escassos e simples. O café da manhã, quando havia, consistia em pão duro ou algumas sobras guardadas do dia anterior. Preparar qualquer refeição requeria planejamento e economia. Não havia luxo nem distração. Ela cortava legumes com cuidado, lavava a pouca louça com água fria e, ainda assim, sentia a satisfação efêmera de cumprir seu dever diário. Cada pequena refeição preparada era uma vitória silenciosa, uma reafirmação de que, apesar de tudo, ela ainda existia, ainda lutava por sua sobrevivência. A vizinhança continuava indiferente, mas às vezes pequenos atos de bondade surgiam como respingos de luz em meio à escuridão. Um vizinho deixava um pouco de leite na porta. Outra pessoa trazia pão fresco ou alguém oferecia ajuda com uma sacola pesada. Esses gestos eram fugazes, nunca suficientes para aliviar completamente a pressão da vida, mas serviam como lembretes sutis de que ainda havia humanidade ao redor. Ela agradecia em silêncio, quase sempre com um aceno tímido, sem conseguir sorrir genuinamente, porque a tristeza havia se alojado profundamente em sua alma. Mesmo com a ajuda mínima, a fragilidade física tornava-se evidente. Ela se sentia exausta ao subir as escadas ou carregar uma cesta de roupas, e a dor nos braços e nas pernas denunciava anos de esforço contínuo. A saúde, negligenciada por falta de recursos e tempo, mostrava sinais de desgaste. Dores persistentes e tonturas ocasionais a lembravam de que sua resistência tinha limites. Cada manhã trazia a incerteza. Seria capaz de realizar todas as tarefas do dia sem desmoronar completamente? O medo silencioso de não conseguir, de falhar, era constante. O isolamento emocional pesava ainda mais que as dificuldades físicas. Amigos haviam se afastado, e os familiares sobreviventes pareciam distantes, ocupados com suas próprias preocupações. Não havia ninguém para compartilhar pequenos triunfos, nem para oferecer consolo nos momentos de desânimo. Ela se sentia invisível, ignorada, como se cada passo de sua vida passasse despercebido. E ainda assim respirava fundo, organizava a casa, limpava os cantos empoeirados, mantinha a rotina, porque desistir não era uma opção. Apesar de toda essa luta, havia momentos de reflexão silenciosa, quando se sentava junto à janela e observava o mundo passar. Crianças corriam pelas ruas, risadas ecoavam de casas vizinhas e a vida continuava seguindo seu curso sem esperar por sua recuperação. Nessas horas, a sensação de fragilidade se intensificava. Ela compreendia que, embora tentasse se manter firme, estava sozinha contra um mundo que parecia indiferente.
Cada respiração profunda lembrava-a de sua própria vulnerabilidade, e cada gesto, por menor que fosse, exigia coragem. Mesmo enfrentando limitações físicas, ela se esforçava para cuidar de si mesma. Lavava o rosto com água fria, penteava os cabelos que insistiam em se embaraçar, vestia roupas simples, mas limpas, e tentava manter alguma dignidade diante do espelho. O esforço era hercúleo, mas servia para lembrar-se de que ainda existia uma vida a ser vivida, mesmo que minúscula, mesmo que dolorosa. Cada gesto carregava consigo a esperança silenciosa de dias melhores, embora ainda não soubesse de onde viria essa luz. A rotina de trabalho doméstico e cuidados pessoais parecia interminável. Limpar o quintal, varrer folhas secas, cuidar do pequeno jardim, tudo era feito com mãos trêmulas e corpo cansado, mas com a determinação de quem não podia se dar ao luxo de parar. Mesmo pequenas quedas de energia eram percebidas com preocupação. Ela se forçava a continuar, mesmo quando a mente lhe dizia que desistir seria mais fácil. O cansaço acumulado e a solidão pesavam como correntes invisíveis, tornando cada passo e cada gesto mais difíceis que o anterior. Os dias se repetiam, e a monotonia pesava, mas havia algo que ainda lhe dava força, a lembrança de seu marido, das promessas feitas, dos momentos de ternura, das risadas compartilhadas. Essas memórias não preenchiam o vazio, mas ofereciam algum consolo, uma conexão com algo que valia a pena preservar. Ainda assim, a dor de sua ausência era constante, como um eco persistente que lembrava a solidão em que ela vivia. E mesmo quando pequenos gestos de bondade surgiam, eram como gotas de chuva em um deserto. Refrescavam por um instante, mas não curavam a sede de apoio, de companhia, de alguém que realmente se importasse. A vida continuava dura, impiedosa, e ela seguia dia após dia, carregando a fragilidade em seu corpo e no coração, tentando sobreviver em um mundo que parecia ter esquecido sua existência, enquanto a vulnerabilidade se tornava cada vez mais evidente. O fazendeiro era conhecido em toda a região por sua riqueza e generosidade, mas também pelo ar de mistério que o cercava. Sua fazenda se estendia por hectares bem cuidados, repleta de animais, plantações e construções imponentes. Homens e mulheres o respeitavam, não apenas pelo sucesso financeiro, mas pela postura firme e justa que mantinha diante de negócios e da comunidade. Ainda assim, poucos realmente o conheciam e, menos ainda, compreendiam a sensibilidade que habitava por trás da expressão serena e da voz firme. Ele caminhava pela propriedade em manhãs silenciosas, observando o nascer do sol, o movimento dos trabalhadores e a vida que pulsava em seu entorno. Era um homem atento, capaz de perceber detalhes que passavam despercebidos pela maioria. Certo dia, enquanto se aproximava da estrada que margeava sua propriedade, seu olhar foi atraído por uma figura distante. Uma mulher, pequena e delicada, movia-se com cuidado, carregando um balde de água e arrumando pequenas tarefas no quintal de uma casa modesta à beira da estrada. A curiosidade inicial era apenas visual, mas rapidamente algo em sua postura chamou atenção. Havia força em cada gesto, uma resistência silenciosa que se destacava mesmo diante da fragilidade aparente. Ele começou a observá-la de longe, em diferentes momentos do dia, sempre discreto, sem que ela percebesse. Havia algo em seu modo de enfrentar a vida que despertava admiração. Não era a força física, nem a rapidez com que cumpria suas tarefas, mas a determinação em continuar, apesar da evidente dificuldade. A cada movimento dela, ele percebia pequenas vitórias silenciosas, cada uma carregada de coragem e dignidade. Havia uma história por trás daqueles olhos cansados, e algo em seu interior dizia que precisava conhecê-la melhor, compreender sua realidade sem expor-se ou parecer intrusivo.
Nos dias seguintes, ele começou a interagir de forma sutil, deixando pequenas ajudas à distância. Um saco de farinha, deixado discretamente perto da porta, um pouco de lenha empilhada cuidadosamente para facilitar seu trabalho, ou um remédio simples entregue por um mensageiro da cidade. Ele nunca aparecia diretamente, nunca chamava atenção para si, mas a presença invisível de sua ajuda começou a suavizar a dureza da vida diária da viúva, sem que ela percebesse a origem. Esses pequenos gestos eram suficientes para aliviar um pouco o peso do dia, mas não substituíam a falta de companhia ou a sensação de abandono. Ela, por sua vez, começava a notar mudanças sutis, pequenas surpresas que pareciam obra do acaso. Uma cesta de legumes frescos, uma corda nova para pendurar roupas ou um pouco de açúcar colocado discretamente em sua cozinha. Inicialmente, ela pensava que eram coincidências ou gestos de vizinhos desconhecidos, mas com o tempo percebeu que alguém estava observando, cuidando sem se revelar. Um misto de gratidão e desconfiança surgia em seu coração. Não estava acostumada a receber ajuda genuína sem interesses, e a sensação era estranha, quase desconfortável. O fazendeiro, consciente de sua posição e do impacto que poderia causar, mantinha uma distância respeitosa. Ele nunca intervinha de forma direta, não comentava com ninguém sobre sua preocupação e sequer mencionava a própria viúva que estava atento a ela. Cada ação era calculada para proteger sua privacidade e, ao mesmo tempo, oferecer suporte real. Ele observava padrões, estudava suas necessidades e tentava antecipar problemas antes mesmo que surgissem. Era um cuidado silencioso, estratégico, mas movido por uma empatia genuína que começava a crescer a cada dia. Enquanto isso, a viúva sentia que sua vida começava a ser tocada por algo novo, embora não pudesse nomear. Pequenos alívios surgiam como lampejos de esperança em meio à rotina cansativa. Um pouco de alimento extra em momentos de escassez, uma ajuda com lenha em dias frios, ou mesmo um simples pacote de remédios essenciais deixava seu coração mais leve, embora ela não soubesse quem era o responsável. A presença invisível do fazendeiro começou a moldar sua percepção. Talvez o mundo ainda pudesse oferecer bondade. Talvez existisse alguém que compreendesse sua luta sem julgamentos ou exigências. Essas interações sutis criaram uma espécie de diálogo silencioso entre os dois, uma conexão invisível que crescia a cada dia. Ela continuava resistente, desconfiada, mas havia um fio tênue de esperança, um sentimento delicado de que, mesmo sozinha, não estava completamente esquecida pelo mundo. O fazendeiro, por sua vez, sentia uma crescente necessidade de protegê-la, de cuidar dela de maneira discreta, sem invadir sua vida ou sua autonomia. Cada gesto, cada observação, cada pequena ação representava uma tentativa de se aproximar sem assustar, de se fazer presente sem revelar totalmente sua intenção. E assim, a vida da viúva continuava, cercada de dificuldades, mas agora tocada por um sopro de cuidado invisível. A resistência silenciosa que ela demonstrava todos os dias começou a encontrar eco na sensibilidade do fazendeiro, criando um terreno fértil para uma relação que ainda não se definia, mas que lentamente se estabelecia, firme e delicada, à medida que ambos percebiam, mesmo sem palavras, que estavam conectados de maneira especial, em silêncio, mas de forma verdadeira. Os primeiros sinais surgiram de forma sutil. Ela começou a sentir um cansaço incomum, uma fraqueza que se espalhava pelos braços e pernas, tornando tarefas simples quase impossíveis. Caminhar até o poço, carregar água, ou mesmo preparar uma refeição tornava-se um esforço doloroso, e cada respiração parecia mais pesada que a anterior. Inicialmente, tentou ignorar os sintomas, atribuindo-os à fadiga acumulada de anos de trabalho duro e noites mal dormidas.
Mas o corpo não mentia. Algo estava errado, e seu coração batia mais rápido de forma preocupante, acompanhado de dores que não podiam ser ignoradas. Em uma manhã particularmente fria, ao tentar acender o fogão para preparar o café, sentiu tontura e quase caiu. Apoiada na mesa desgastada, a cabeça latejava, e uma fraqueza profunda a fez temer que pudesse desmaiar ali mesmo. Era a primeira vez que a sensação de vulnerabilidade física a atingia tão intensamente, e o medo a envolveu. Percebeu que não poderia continuar sozinha por muito tempo. Cada tarefa que antes realizava com esforço, agora exigia estratégias e pausas, enquanto sua saúde se deteriorava diante da rotina impiedosa que nunca a poupava. O fazendeiro, sempre atento, percebeu mudanças em sua rotina. Observava de longe e notou sinais que indicavam que algo estava errado. Baldes de água deixados no chão, roupas inacabadas, restos de alimentos não preparados. A preocupação começou a crescer silenciosamente, porque ele sabia que sua presença ainda precisava permanecer discreta. Ele decidiu agir, mas sem revelar-se. Comprou remédios essenciais, alimentos frescos e nutritivos, deixando-os próximos à porta da casa, como se fossem entregues por algum vizinho generoso. Cada gesto era planejado para aliviar a carga da viúva, sem que ela percebesse sua intervenção direta. Com o passar dos dias, os episódios de fraqueza tornaram-se mais frequentes. Em uma tarde, enquanto recolhia lenha no quintal, ela caiu, sentindo a exaustão dominar seu corpo. Foi nesse momento que o fazendeiro decidiu intensificar sua ajuda. Ele organizou pequenas tarefas para tornar sua rotina menos desgastante. Empilhou lenha de forma acessível, deixou água limpa e potável sempre à mão, providenciou alimentos que exigiam pouco preparo e remédios que pudessem aliviar sintomas imediatos. Tudo isso continuava de maneira discreta, garantindo que a viúva não percebesse sua intervenção direta, mas que, ainda assim, sentisse algum alívio. Apesar da melhora temporária trazida por esses cuidados, a viúva ainda se sentia exausta e vulnerável. As tarefas diárias, que antes eram apenas cansativas, agora eram perigosas para sua saúde. Cada passo precisava ser medido, cada esforço calculado, e ela começou a perceber que não conseguiria se manter totalmente independente. A dor física misturava-se à solidão e ao desânimo, tornando cada dia mais difícil de atravessar. Pequenos gestos de ajuda, ainda que simples, tornaram-se essenciais para sua sobrevivência. O fazendeiro, observando atentamente, também começou a perceber nuances emocionais em sua postura. Ela se mantinha reservada, evitando pedir ajuda diretamente, mas pequenos sinais indicavam que começava a confiar, ainda que de forma instintiva, na presença invisível de quem cuidava dela. Ele sabia que qualquer intervenção direta poderia assustá-la, então continuava suas ações silenciosas, garantindo que suas necessidades básicas fossem atendidas e que ela tivesse momentos de descanso e recuperação. A viúva começou a notar melhorias sutis. A comida estava mais adequada, os remédios disponíveis e a sensação de abandono diminuiu, mesmo que ainda persistisse a solidão. Ela se sentia fortalecida, ainda que fragilizada, e essa dualidade tornava seus dias intensos e carregados de emoções. A presença invisível do fazendeiro trazia conforto, mas também um misto de curiosidade e desconfiança. Quem poderia se importar com alguém tão insignificante para a cidade? Ainda assim, cada gesto silencioso parecia dizer: você não está sozinha. A relação invisível entre eles se intensificava. Ele continuava observando, prevendo necessidades, oferecendo socorro quando a viúva mal conseguia perceber que precisava. Com isso, criava-se um elo silencioso, baseado em empatia e cuidado genuíno, sem palavras, sem expectativas, mas cheio de significado. Cada dia que passava fortalecia esse vínculo,
mesmo que nenhum dos dois tivesse consciência plena da dimensão que ele estava adquirindo. E assim, o cotidiano da viúva começou a mudar. Ela continuava enfrentando dificuldades físicas e emocionais, mas sentia que havia uma mão invisível, uma presença silenciosa que a apoiava. O medo e a fragilidade ainda existiam, mas agora havia também esperança, um alívio sutil que a fazia continuar. A vida, que parecia tão árdua e solitária, começava a se tornar menos implacável, e a percepção de que alguém genuinamente se importava, mesmo sem se mostrar, começava a tocar seu coração de forma delicada e profunda. Aos poucos, a presença silenciosa do fazendeiro começou a se tornar uma constante na vida da viúva, embora ela ainda não soubesse exatamente quem estava por trás daqueles pequenos cuidados. Cada gesto, cada provisão deixada discretamente, cada remédio ou alimento que aparecia como por encanto, trazia consigo uma sensação nova, uma mistura de alívio, curiosidade e, estranhamente, conforto. Ela começou a notar que, mesmo nos dias mais difíceis, não se encontrava completamente sozinha. Havia alguém cuidando dela, alguém atento às suas necessidades, e essa constatação provocava um sentimento confuso, mas reconfortante. Mesmo assim, a desconfiança ainda dominava seu coração. Anos de sofrimento, isolamento e desapontamentos haviam ensinado a não confiar facilmente. Ela se perguntava quem poderia estar tão interessado em seu bem-estar, sem esperar nada em troca. A ideia de bondade genuína parecia quase inacreditável, mas os fatos não mentiam. Os pequenos gestos continuavam aparecendo, e cada um deles deixava claro que alguém observava com cuidado e atenção, planejando cada intervenção para ajudá-la de forma discreta. O fazendeiro, por sua vez, continuava suas ações com paciência quase meticulosa. Ele estudava seus hábitos, suas necessidades, os momentos em que a fadiga era mais intensa e intervinha apenas quando necessário. Não havia pressa, nem imposição, nem gesto grandioso. Tudo era feito com sensibilidade, respeitando o espaço da viúva e garantindo que ela mantivesse a sensação de autonomia, mesmo quando se tornava evidente que precisava de apoio. Cada entrega, cada pequeno auxílio era planejado com delicadeza, quase como se fosse um diálogo silencioso entre os dois, sem palavras, mas carregado de significado. A viúva começou a perceber que havia uma sequência, um padrão em cada gesto que recebia. Quando um saco de alimentos surgia, sempre parecia suficiente, cuidadosamente escolhido. Quando precisava de remédios, eles apareciam antes mesmo de ter que pedir. Cada detalhe refletia atenção, cuidado e consideração. Aos poucos, a sensação de mistério começou a se transformar em reconhecimento. Alguém realmente se importava com ela. Era uma percepção nova, quase assustadora, mas também reconfortante. Apesar disso, ela ainda resistia a confiar plenamente. O coração permanecia cauteloso e a mente buscava explicações para aquilo tudo. Pensava que poderia ser algum tipo de ajuda governamental ou um gesto de caridade de vizinhos desconhecidos. Não podia imaginar que um homem rico, alguém com influência e poder na região, estaria tão atento à sua vida de forma tão delicada. A ideia era distante demais da realidade que conhecera, e ainda assim, cada gesto a aproximava lentamente da confiança. As interações invisíveis foram criando um ritmo na vida dela. Cada manhã trazia a mesma rotina cansativa, mas agora com pequenas pausas de alívio proporcionadas pelas ações silenciosas do fazendeiro. Ela começou a se permitir momentos de descanso, sabendo que algo ou alguém estava ali para garantir que não se colocasse em perigo. A sensação de proteção, mesmo sem saber quem a oferecia, começou a abrir espaço para sentimentos mais complexos, como esperança e gratidão.
Em dias mais frios ou chuvosos, quando a fraqueza física se tornava mais evidente, os gestos de cuidado se tornavam mais perceptíveis. Lenha empilhada, cobertores deixados à mão, comida pronta ou de fácil preparo. A viúva sentia que alguém entendia suas necessidades de maneira profunda, antecipando-se ao que poderia precisar. Essa atenção silenciosa começou a quebrar barreiras internas, e a resistência, embora ainda presente, dava pequenos sinais de enfraquecimento. A aproximação entre eles era feita de maneira imperceptível, quase poética. O fazendeiro nunca exigia interação, não tentava acelerar o vínculo, mas cada gesto construía um elo invisível de confiança. Para a viúva, cada ajuda inesperada representava um gesto de humanidade que ela há muito não encontrava. Aos poucos, passou a olhar para as surpresas do dia com curiosidade e um sorriso tímido, mesmo que contido, percebendo que sua vida começava a ter alguém olhando por ela de forma genuína. A rotina desgastante continuava, mas o peso parecia um pouco mais leve. A sensação de abandono, que antes dominava seus dias, começou a ceder espaço para um sentimento sutil de que poderia existir alguém capaz de compreender sua dor sem julgamentos. Cada ação silenciosa do fazendeiro, cada pequeno cuidado, fortalecia essa percepção e construía uma ponte delicada entre eles, feita de empatia, respeito e paciência. E assim, sem palavras, sem gestos grandiosos, a relação começou a florescer. A viúva ainda era cautelosa, ainda lutava para acreditar na bondade alheia, mas a presença invisível do fazendeiro transformava lentamente seu cotidiano. Pequenos atos diários tornavam-se pontos de apoio emocionais, oferecendo não apenas alívio físico, mas também conforto psicológico. Uma ligação invisível e delicada começava a se formar, baseada na confiança silenciosa e na sensibilidade genuína de quem observava, cuidava e respeitava seu espaço, preparando o terreno para algo maior, que ainda estava por vir. Naquela tarde, o céu estava carregado de nuvens escuras, prenunciando uma tempestade que logo se aproximaria. A viúva, imersa em suas tarefas diárias, não percebeu a mudança repentina do tempo. O vento começou a soprar com força, levantando poeira e folhas secas do quintal. E a chuva veio rapidamente, fina no início, mas logo se transformando em um aguaceiro que caía sem piedade. Ela tentou proteger os poucos pertences expostos. Correu para dentro da casa e, em sua pressa, escorregou no chão molhado da varanda, caindo com violência. O impacto foi forte e uma dor aguda no braço e nas costas a fez gritar baixinho, incapaz de se levantar sozinha. O fazendeiro, que observava a rotina da viúva de sua propriedade, percebeu imediatamente o perigo. Não havia mais como agir de forma discreta. A situação exigia sua intervenção direta. Sem hesitar, ele atravessou o terreno rapidamente, a chuva encharcando suas roupas. Mas a urgência era maior que qualquer desconforto. Ao chegar à pequena casa, encontrou a viúva caída no chão, respirando com dificuldade, os olhos arregalados de dor e medo. Por um instante, a fragilidade de sua situação se tornou palpável, e a realidade da solidão que ela enfrentava em seus dias mais críticos se revelou de forma chocante. Ele a ajudou a se levantar com cuidado, segurando seu corpo frágil e oferecendo apoio firme, mas gentil. Cada gesto era calculado para transmitir segurança e conforto, enquanto ainda protegia sua vulnerabilidade emocional. A viúva, surpresa pela presença repentina do homem, que até então agia apenas de forma invisível, sentiu um misto de alívio e apreensão. Era a primeira vez que o contato direto acontecia, e a intensidade do momento mostrou a ambos que a distância até então mantida estava prestes a desaparecer. Com movimentos lentos e cuidadosos, ele a levou para dentro de casa, certificando-se de que estivesse segura, aquecida e confortável.
Trouxe cobertores secos, secou sua roupa encharcada e preparou um pouco de chá quente, observando atentamente suas reações. Cada cuidado revelava paciência e sensibilidade, e a viúva começou a perceber que a bondade que antes chegava de forma invisível, agora se manifestava de maneira concreta, sem exigir nada em troca. Ela, ainda respirando com dificuldade, sentiu pela primeira vez uma sensação de confiança genuína que não se baseava em gestos ocultos ou presentes anônimos. Enquanto a tempestade rugia do lado de fora, os dois permaneceram em silêncio, compartilhando um espaço que até então parecia impossível de ser preenchido por mais alguém. A viúva sentiu que podia se permitir descansar sem medo, entregar-se à vulnerabilidade sem constrangimento, e o fazendeiro, atento a cada sinal, oferecia suporte sem invadir, sem julgar, apenas estando presente. Cada minuto reforçava a conexão que começava a se formar, um laço silencioso mas intenso, baseado em cuidado, empatia e atenção. Após alguns momentos, ele começou a conversar com ela de forma tranquila, sem pressa, sem exigências. Perguntou sobre sua saúde, ofereceu palavras de encorajamento e garantiu que, dali em diante, poderia contar com ajuda constante. A viúva, ainda surpresa, sentiu o peso de seus anos de solidão se suavizar pela primeira vez. A confiança que antes era cautelosa, agora ganhava espaço, e o respeito mútuo crescia em meio à situação de crise. Cada gesto do fazendeiro era pensado para reforçar segurança, sem pressionar ou exigir retribuição, e isso tocou profundamente a viúva, que começou a enxergar nele não apenas um provedor de ajuda, mas um aliado e alguém que realmente se importava. Nos dias que se seguiram, a vida dela mudou de maneira perceptível. Ele continuou presente, mas de forma equilibrada, oferecendo suporte direto e ajudando nas tarefas que antes eram impossíveis para ela. O braço ainda dolorido, o corpo cansado, mas agora havia alguém ao lado que sabia exatamente o que era necessário. E a sensação de vulnerabilidade começou a se transformar em algo diferente. Confiança. Ela percebeu que poderia contar com ele, que a presença dele não se limitava a gestos anônimos, mas sim a um cuidado real e constante, e isso trouxe uma nova esperança para seus dias. A conexão entre eles passou a ter camadas mais profundas. Não era apenas sobre auxílio físico ou material. Havia empatia, sensibilidade e compreensão. O fazendeiro, que sempre observava com atenção, começou a conhecer não apenas a rotina da viúva, mas seus medos, suas limitações e até mesmo sua força silenciosa. A viúva, por sua vez, começou a permitir que alguém enxergasse sua fragilidade sem julgamentos, sentindo que poderia se abrir lentamente para a presença daquele homem, que de forma discreta e paciente se tornava cada vez mais importante em sua vida. E assim, a tempestade que inicialmente trouxe perigo e desespero acabou por consolidar um laço inesperado. A vida da viúva, marcada até então por sofrimento e solidão, começava a encontrar um alicerce seguro. O evento crítico, embora assustador e doloroso, serviu para transformar a relação entre os dois, criando uma proximidade que nem mesmo o silêncio poderia negar. Uma conexão emocional profunda começava a surgir, baseada em confiança, cuidado e respeito, preparando o terreno para os próximos passos de uma história que ainda estava longe de ser contada. Nos dias que se seguiram à tempestade, a presença do fazendeiro tornou-se constante, ainda que discreta. Ele começou a assumir um papel que ia muito além de simples ajuda pontual. Organizava cuidados, planejava cada intervenção, de forma a garantir que a viúva não precisasse se preocupar com nada que pudesse comprometer sua saúde ou bem-estar. A casa foi reorganizada para que tarefas físicas pesadas fossem reduzidas,
e objetos necessários ficaram sempre ao alcance, de modo a evitar acidentes ou esforços desnecessários. Pequenos ajustes que poderiam passar despercebidos a olhos comuns agora faziam uma diferença enorme na vida dela, e ela começou a sentir, pela primeira vez em muito tempo, uma sensação de segurança real. Ele providenciou remédios de qualidade, alimentos nutritivos e utensílios que facilitavam a vida diária. Nada era exagerado. Cada gesto era pensado para não gerar dependência excessiva, mas sim restaurar a autonomia dela de maneira gradual. Enquanto cuidava das necessidades básicas, também incentivava que ela realizasse pequenas tarefas que conseguisse, como regar algumas plantas ou cozinhar porções simples, devolvendo-lhe, aos poucos, a sensação de controle sobre sua própria vida. Essa abordagem delicada e equilibrada começou a quebrar a resistência da viúva e a fazer surgir confiança genuína. Além disso, o fazendeiro começou a envolver a comunidade. Ele não buscava reconhecimento, mas sabia que o apoio de vizinhos e conhecidos poderia fortalecer a rede de cuidado ao redor da viúva. Organizou pequenas ações. Vizinhos passaram a ajudá-la com algumas tarefas externas, trazendo mantimentos, cuidando do quintal ou simplesmente oferecendo companhia. Cada gesto era uma extensão do cuidado dele, uma forma de mostrar que a vida dela importava para mais do que apenas uma pessoa. A viúva, aos poucos, percebeu que podia aceitar essa ajuda sem vergonha, e a sensação de pertencimento a algo maior começou a florescer dentro dela. A segurança física que passou a sentir permitiu que a viúva começasse a olhar para além da sobrevivência diária. Pela primeira vez em muito tempo, ela teve espaço para respirar sem medo, pensar no futuro e sentir esperança. Pequenos momentos do dia tornaram-se oportunidades para perceber a bondade ao seu redor. Uma refeição preparada sem esforço, uma conversa breve com um vizinho que passou para perguntar como estava, ou apenas o conforto silencioso de saber que alguém vigilante cuidava de sua vida. Essa sensação de amparo criou um alicerce emocional, algo que há muito estava ausente em sua existência. O fazendeiro continuava paciente, não pressionava a viúva e respeitava seu tempo. Ele sabia que confiança não podia ser apressada e que gestos de compaixão só teriam valor se fossem percebidos como genuínos. Cada ação era medida, cuidadosamente planejada para oferecer suporte sem sufocar ou invadir. Essa abordagem gradual começou a alterar a percepção dela sobre o mundo. Se antes tudo parecia hostil e indiferente, agora a realidade começava a mostrar que havia bondade, cuidado e atenção ao seu redor. Ela passou a permitir pequenas conversas, sorrisos contidos e gestos de gratidão. Ainda que não conhecesse plenamente o fazendeiro, sentia que podia confiar nele, que sua preocupação era real e desinteressada. Essa nova relação começou a preencher lacunas emocionais que há muito estavam abertas, oferecendo não apenas segurança física, mas também conforto psicológico. A sensação de que alguém genuinamente se importava com ela trouxe esperança, algo que a guiaria nos dias seguintes. A organização da vida diária também ajudou a viúva a recuperar força e saúde. Com a alimentação equilibrada, o repouso adequado e o suporte para tarefas mais pesadas, ela passou a se sentir mais capaz, mais firme, menos vulnerável. Cada avanço reforçava o vínculo com o fazendeiro, agora percebido não apenas como um protetor, mas como alguém que compreendia sua situação e desejava ajudá-la a reconstruir sua vida sem humilhações ou imposições. Os vizinhos começaram a notar a mudança também. Pequenos comentários surgiam, reconhecendo que a viúva parecia mais confiante, mais presente e até mais alegre. Ela própria sentia essa diferença.
A esperança havia voltado a fazer parte do cotidiano, não como uma fantasia distante, mas como uma possibilidade real. A vida, que antes se limitava à sobrevivência, agora começava a ser vivida com algum sentido, com perspectiva e segurança. E enquanto a viúva experimentava esse novo ritmo, o fazendeiro permanecia paciente e atento, respeitando seu espaço e decisões, oferecendo apoio silencioso, mas firme. A vida deles começou a se entrelaçar de forma natural, baseada em cuidado, respeito e empatia. A cada dia os laços se fortaleciam e a viúva descobriu que podia se permitir confiar, descansar e até sorrir sem culpa. O que antes era medo e vulnerabilidade, agora começava a ser preenchido por segurança e esperança, e a sensação de que não estava mais sozinha, criando um terreno fértil para um vínculo ainda mais profundo e significativo que estava prestes a surgir. Com a estabilidade física e o apoio constante do fazendeiro, a viúva começou a perceber que sua própria mente guardava feridas tão profundas quanto aquelas que o corpo havia sofrido. As memórias do marido perdido, as palavras cruéis de vizinhos, a indiferença de familiares, tudo isso começava a emergir com força nos momentos de silêncio. À noite, quando a casa ficava calma e os sons da chuva ou do vento ecoavam pelas paredes, lembranças antes contidas vinham à tona. O rosto do marido aparecia em sonhos e pensamentos, misturado a momentos de alegria interrompidos, risadas que nunca mais ecoariam, planos que ficaram inacabados. O fazendeiro, percebendo esses sinais, não se limitava a cuidar das necessidades externas dela. Ele começou a se mostrar presente de maneira emocional, com atenção e empatia genuínas. Ele escutava não apenas as palavras, mas o silêncio que falava mais alto do que qualquer frase. Nos primeiros momentos, a viúva sentiu um misto de constrangimento e receio. Não estava acostumada a dividir suas dores tão profundamente, e havia anos que ninguém realmente a ouvia sem julgamentos. Mas a paciência do fazendeiro, sua forma de respeitar os tempos dela, fazia com que ela lentamente se abrisse, compartilhando lembranças, medos e ressentimentos que até então carregava sozinha. Alguns dias, ele apenas permanecia próximo, sem palavras, mas oferecendo presença e segurança. Outras vezes, conversava de forma delicada, lembrando-a de que não precisava carregar o passado sozinha. Ele a ajudava a organizar pensamentos, lembranças e sentimentos, encorajando-a a enfrentar dores antigas sem pressa. Cada gesto era feito com delicadeza e compreensão, permitindo que ela percebesse que vulnerabilidade não significava fraqueza e que havia espaço para confiar e se apoiar em alguém de forma genuína. Os traumas do passado, que antes pareciam impossíveis de confrontar, começaram a ser abordados aos poucos. Ela falou sobre momentos em que se sentiu humilhada ou desamparada, sobre noites em que a solidão a sufocava, sobre a sensação de abandono que a acompanhava há anos. O fazendeiro, com empatia silenciosa, oferecia compreensão e suporte emocional, sem pressões ou julgamentos, permitindo que ela sentisse que suas experiências eram válidas, importantes e dignas de atenção. Cada sessão de compartilhamento tornava o laço entre os dois mais forte, mais íntimo, mais humano. Ao mesmo tempo, pequenos gestos cotidianos continuavam a reforçar a confiança. Preparar uma refeição juntos, organizar a casa, cuidar do jardim ou simplesmente caminhar pela propriedade em silêncio ajudava a construir um sentido de normalidade que ela não experimentava há anos. A intimidade crescia de forma natural, sem pressa, sem artifícios. Havia respeito pelos limites de cada um, mas também uma proximidade que se aprofundava a cada dia. A viúva sentia que podia ser ela mesma, com suas fragilidades, medos e esperanças, sem precisar esconder nada. Os momentos de vulnerabilidade compartilhada trouxeram transformações internas profundas. A viúva começou a sentir uma leveza inédita,
uma confiança crescente de que podia enfrentar o passado sem ser engolida por ele. Ela começou a sorrir mais, ainda que de forma tímida, e a perceber pequenas alegrias nos dias que antes pareciam intermináveis. A presença do fazendeiro se tornou um ponto de referência emocional, alguém em quem podia apoiar-se sem medo, sem sentir que sua dignidade estava sendo comprometida. O fazendeiro, por sua vez, também mostrava que cuidar não se limitava ao material. Ele se envolvia nas pequenas vitórias dela, nos momentos de conquista, nos avanços na recuperação da autoestima e da saúde emocional. Cada gesto de atenção, cada palavra gentil, cada silêncio compartilhado consolidava o vínculo de forma profunda. Não se tratava apenas de ajudar a viúva a sobreviver, mas de ajudá-la a reencontrar sentido e equilíbrio na vida, mostrando que o cuidado genuíno vai além de alimentos, remédios ou proteção física. Enquanto os dias passavam, a relação evoluía para algo mais intenso e significativo. A intimidade não era marcada por romance ou pressa, mas por confiança, compreensão e conexão emocional real. A viúva sentia que podia expressar medos, frustrações e lembranças dolorosas sem receio, e o fazendeiro demonstrava a cada gesto que estava ali para apoiá-la, sem expectativas, sem julgamento. O vínculo entre eles se tornava sólido, baseado em empatia, respeito e compaixão, abrindo caminho para um laço ainda mais profundo que a vida lhes reservaria. A segurança e a estabilidade oferecidas pelo fazendeiro permitiram que a viúva se reconciliasse com seu próprio passado, percebendo que, embora as dores ainda existissem, elas não precisavam definir seu futuro. A confiança que crescia entre eles se transformava em alicerce para novas experiências, novas perspectivas e uma sensação inédita de que a vida, mesmo após tanto sofrimento, ainda podia oferecer cuidado, apoio e possibilidades de felicidade. Cada gesto, cada conversa, cada silêncio compartilhado aproximava-os de uma conexão verdadeira, emocional e humana, que começava a preencher o espaço deixado pela dor de anos de solidão e perda. Com o passar das semanas, a vida da viúva começou a se transformar de maneira visível, quase palpável. A fragilidade que a acompanhava há anos dava lugar a uma força recém-descoberta. O corpo, antes exausto e frágil, recuperava resistência, fruto dos cuidados constantes com a saúde, da alimentação adequada e do descanso que finalmente conseguia ter. Cada tarefa que antes a deixava esgotada, agora era cumprida com mais facilidade, e o cansaço diário começou a ceder espaço a um vigor renovado. A energia que retornava ao corpo também chegava à mente, permitindo que pensamentos antes turvos se clareassem e que novas perspectivas surgissem. A autoestima, abalada por anos de humilhação, isolamento e dor, começava a se reconstruir. Ela olhava para si mesma com mais gentileza, reconhecendo pequenas conquistas diárias, como organizar a casa sem se sobrecarregar, preparar refeições com cuidado ou simplesmente caminhar pelo quintal sem sentir medo ou insegurança. Cada pequena vitória se transformava em um passo firme na direção da reconstrução emocional. Era como se estivesse redescobrindo quem era, além das perdas e traumas que carregava, e aprendendo a aceitar que merecia cuidado, respeito e dignidade. A relação com o fazendeiro, que até então havia se desenvolvido de forma gradual e silenciosa, agora se consolidava de maneira natural e profunda. Não havia pressa nem imposições. Havia respeito e admiração mútua. Ele continuava presente, oferecendo apoio de forma equilibrada e sensível, mas também permitindo que ela experimentasse autonomia e independência. A confiança que haviam construído se manifestava em gestos simples, conversas longas, sorrisos compartilhados, ajuda discreta com tarefas, presença silenciosa em momentos de reflexão.
A viúva passou a enxergá-lo, não apenas como alguém que cuidava de suas necessidades físicas, mas como um companheiro emocional, alguém capaz de compreender e apoiar sem invadir ou julgar. A admiração entre os dois crescia em paralelo com a transformação dela. Ele observava cada avanço dela com atenção e respeito, sentindo orgulho silencioso de sua força e coragem, mas sem deixar que isso se tornasse motivo de arrogância ou imposição. Ela, por sua vez, sentia gratidão e estima pelo cuidado que recebia, percebendo que sua vida agora era tocada por alguém cuja bondade era constante, genuína e desinteressada. Essa dinâmica delicada criou um laço sólido, baseado na confiança, na empatia e no reconhecimento mútuo do valor de cada um. A comunidade ao redor também começou a notar a mudança. Vizinhos, que antes a viam apenas como uma mulher fragilizada e isolada, passaram a perceber sua postura mais confiante, o semblante mais sereno e a energia mais firme. Pequenos comentários surgiam, elogios sutis à sua aparência, observações sobre como parecia mais alegre ou presente, curiosidade sobre quem estava ajudando e apoiando aquela transformação. Aos poucos, o respeito e a admiração que ela conquistava não vinham apenas do fazendeiro, mas se espalhavam pela cidade, tornando evidente que a vida dela havia mudado significativamente. O fazendeiro, sem buscar reconhecimento ou atenção, continuava desempenhando seu papel com discrição, mas sua influência se tornava perceptível. Ele havia se tornado um ponto de apoio sólido, alguém em quem a viúva podia confiar plenamente, e sua presença contribuía para que ela se sentisse segura em explorar novas possibilidades, retomar hábitos antes negligenciados e principalmente confiar no próprio valor. A confiança e a segurança que ele proporcionava permitiam que ela tomasse decisões com mais clareza e coragem, sem medo de fracassar ou ser julgada. Essa transformação não era apenas física ou prática, mas profundamente emocional e psicológica. Cada gesto de cuidado, cada conversa, cada momento compartilhado com o fazendeiro funcionava como um lembrete de que a vida podia ser vivida com dignidade, que não precisava mais enfrentar desafios sozinha e que podia existir alguém disposto a respeitar, proteger e apoiar seu crescimento. O vínculo que se formara era seguro, sereno, construído sem pressa, mas com intensidade suficiente para marcar sua vida de forma duradoura. A viúva começou a se sentir viva novamente. As manhãs deixaram de ser apenas uma repetição cansativa de tarefas árduas e passaram a se tornar oportunidades de ação, aprendizado e pequenas alegrias. Ela voltava a caminhar pelo quintal, cuidar de suas plantas, organizar a casa com prazer, preparar refeições com atenção, sempre sentindo o cuidado silencioso do fazendeiro como uma rede de segurança que lhe permitia experimentar a autonomia sem medo. Cada dia reforçava a sensação de que podia confiar, de que não estava mais sozinha, de que sua vida estava voltando a ter sentido e propósito. E assim, o que antes era sofrimento e vulnerabilidade passou a ser transformado em força, esperança e segurança. A vida da viúva, marcada por anos de dor e isolamento, agora se preenchia com cuidado, respeito, carinho e admiração mútua. A comunidade, testemunha da mudança, reconhecia a importância do apoio recebido e a força dela mesma. Entre os dois, o vínculo consolidado se tornava cada vez mais sólido, não apenas como fonte de ajuda e proteção, mas como espaço de confiança, intimidade e crescimento emocional, preparando o cenário para o desfecho emocionante que estava por vir. Com o passar do tempo, a vida da viúva atingiu um equilíbrio que há muito parecia impossível. A rotina diária, antes marcada por sofrimento e solidão, transformou-se em momentos de paz, pequenas alegrias e confiança no futuro. O corpo, fortalecido pelos cuidados consistentes,
agora respondia com vigor às tarefas diárias, e a mente, antes sobrecarregada por medos e traumas, encontrava clareza e serenidade. Ela sentia que cada respiração carregava a promessa de dias melhores, que cada gesto de cuidado e atenção recebidos ao longo da jornada havia plantado sementes de esperança em seu coração. O fazendeiro, que permanecera constante ao longo de toda essa transformação, continuava presente, mas sempre de maneira equilibrada, respeitando o espaço da viúva e a autonomia conquistada por ela. Ele não precisava mais intervir a todo instante, porque o crescimento e a força que ela havia desenvolvido agora lhe permitiam enfrentar os desafios da vida com confiança. Ainda assim, sua presença era um conforto constante, um lembrete silencioso de que havia alguém genuinamente interessado no seu bem-estar, sem pressões, sem julgamentos, apenas cuidado. O vínculo entre eles, forjado no silêncio, na paciência e na empatia, agora se manifestava de forma sólida e profunda. O respeito e a admiração mútua se transformaram em uma intimidade serena, sem necessidade de palavras grandiosas ou gestos exagerados. Eles compartilhavam momentos cotidianos com leveza, conversas ao entardecer, risadas discretas, apoio mútuo em pequenas tarefas, caminhadas pela propriedade, contemplando a beleza simples da vida que havia sido restaurada. Cada instante juntos era um lembrete de que a compaixão e a bondade têm o poder de transformar vidas, mesmo aquelas marcadas pela dor e pelo abandono. A comunidade, que antes via a viúva com compaixão distante, agora a observava como alguém que havia renascido. Reconheciam sua força, a mudança em sua postura, o brilho renovado nos olhos e a serenidade com que conduzia sua vida. Ela já não era mais a mulher frágil e sozinha. Era alguém que havia recuperado dignidade, esperança e autoestima, inspirando aqueles ao seu redor. Pequenos gestos de reconhecimento surgiam, como vizinhos oferecendo ajuda espontânea ou crianças correndo para cumprimentá-la. Mas o mais significativo era que ela própria havia se transformado internamente, encontrando alegria nas pequenas coisas e no cuidado consigo mesma. O fazendeiro, silencioso, observador e protetor constante, era agora parte inseparável desse novo capítulo. Ele não apenas apoiava a viúva em necessidades práticas, mas também compartilhava momentos de reflexão, encorajamento e conexão emocional. A relação deles havia se tornado um espaço seguro, onde ambos podiam expressar sentimentos, trocar experiências e fortalecer a confiança. O vínculo não dependia de pressa, imposições ou expectativas externas. Baseava-se na autenticidade, no respeito e no cuidado genuíno. A viúva, por sua vez, experimentava uma sensação inédita. A felicidade tranquila, aquela que não depende de grandes eventos ou conquistas materiais, mas da certeza de que se é valorizada, amparada e compreendida. Cada gesto de atenção, cada ato silencioso do fazendeiro, cada lembrança transformada em aprendizado, consolidava a percepção de que sua vida havia sido restaurada e preenchida com significado. Ela compreendia que a dor e o isolamento do passado não precisavam definir seu futuro, que a compaixão e a persistência de alguém ao seu lado tinham o poder de gerar renascimento e esperança. Em dias de sol, ela caminhava pelo quintal, cuidava do jardim, ria suavemente ao ouvir o canto dos pássaros e sentia que estava viva de uma forma que jamais experimentara. O fazendeiro permanecia próximo, observando e participando desses momentos com discrição e cuidado, celebrando silenciosamente cada progresso dela, cada sorriso conquistado, cada passo rumo à plenitude. A sensação de paz, que agora dominava seu cotidiano, era fruto não apenas de ajuda material, mas da presença constante de alguém que havia acreditado nela quando ninguém mais o fez.
O laço que se formara entre eles representava algo mais profundo do que amizade ou mera proteção. Era um elo de cura, de esperança e de recomeço. A viúva encontrara alguém capaz de enxergar sua dor, acolher suas fragilidades e ajudá-la a se reconstruir sem pressa, sem pressões, sem julgamentos. E o fazendeiro, por sua vez, experimentava a satisfação silenciosa de perceber que sua compaixão e cuidado haviam transformado uma vida, trazendo luz onde antes havia escuridão e fazendo com que a força, a coragem e a dignidade da viúva florescessem plenamente. Naquele cenário de simplicidade e serenidade, a história chegava ao seu clímax emocional. Uma vida marcada por sofrimento havia sido transformada pelo cuidado genuíno, pela paciência e pela bondade silenciosa de alguém disposto a oferecer mais do que proteção. Alguém que ofereceu esperança, empatia e a oportunidade de um recomeço. A viúva agora caminhava com passos firmes, coração leve e olhos brilhando de confiança, e o fazendeiro permanecia ao seu lado, símbolo de que, mesmo nos caminhos mais solitários, a compaixão verdadeira tem o poder de mudar destinos, criar vínculos duradouros e devolver à vida o sentido que parecia perdido. A história encerrava-se assim tocante e inspiradora, com a viúva vivendo plenamente fortalecida, amparada e capaz de sonhar novamente. E o fazendeiro provando que um gesto de cuidado e empatia pode gerar transformações profundas, marcando para sempre a vida de quem ousa acreditar na bondade humana. A vida finalmente sorria novamente para ela, e o futuro se descortinava repleto de possibilidades, carinho e esperança.